um Deus extremamente confiável, um Deus sincero, um Pai amoroso. Contemple o coração do Senhor nessa manhã. Contemple o coração do Senhor. Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Ele é fiel. Ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Que Deus é esse? Que Deus é esse que ouve e responde as orações? Louve ao Senhor, meu irmão. Não perca essa chance. Diga a Ele palavras de amor, palavras que o honrem. Ele está aqui. Ele está aqui. E Ele contempla a cada um de nós. Ele olha a cada um de nós individualmente. Ele quer ouvir a sua voz. Amada do Senhor, amada do Senhor, noiva amada do Senhor. Para quem mais é o seu louvor se não for para Ele? Para quem mais as melhores canções se não for para Ele? Seja a Ti, Senhor, a nossa adoração, pois Tu és santo, santo e digno do nosso louvor. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. O nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia! Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu e para sempre serás meu. Declare. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Aleluia. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, oh, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável.
inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Enche nossa vida com mais de Ti, Senhor. Que tenhamos cada vez menos de nós mesmos dentro de nós e cada vez mais da Tua vida, Senhor. Cada vez mais parecidos contigo, cada vez mais com o Seu jeito, cada vez mais com a Tua essência, Deus. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Transforma-nos, Senhor, enche-nos com Teu amor. Constrói algo diferente em nós, Senhor. Confie na pedra, Ele é a pedra angular. Se sustente nele, em Jesus a rocha. Não pense mais em nada, só em Jesus. Oh! Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Aleluia. Exalte ao Senhor. Aplauda, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela noite que passamos. Muito obrigado a Deus por termos chegado até aqui. O Senhor nos trouxe. Ó Pai, continua falando ao nosso coração. Que Teu Espírito Santo continue tendo toda a liberdade de estar agindo em nosso meio. Ó Pai, damos toda a liberdade ao Teu Espírito para que Ele continue conduzindo esta reunião. Fala agora ao nosso coração, através da Tua palavra. Trabalha no nosso coração nesta manhã, Pai. Muito obrigado por tudo, nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Ainda de pé, pegue aí a sua Bíblia e vamos abrir em 1 Tessalonicenses.
capítulo 5, o versículo é o 6. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Só esse versículo nós vamos ler. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo 6. Se a pessoa que está aí do seu lado não tem Bíblia, você vai ser gentil com essa pessoa e compartilhar sua Bíblia com ela, ok? Se você perceber que tem alguém do seu lado que não tem Bíblia, esse texto não vai aparecer aí na tela, então... 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6, diz assim: Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Vou ler novamente. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Amém? Podem sentar, irmãos. Glória a Deus. Nessa manhã, eu queria falar sobre vigilância. Vigilância. Você já reparou quantas advertências nós encontramos na Bíblia acerca da necessidade de vigiarmos? Repare, quando você estiver lendo a Bíblia, existem muitas advertências com relação à necessidade de vigiarmos, tanto no Antigo Testamento como no Novo. No Antigo Testamento, irmãos, a questão da vigilância era mais com relação aos inimigos do povo de Israel. Israel sempre estava vigiando os inimigos, porque os inimigos estavam sempre atacando Israel. E quando Jerusalém foi reconstruída por Neemias, houve muita necessidade de vigilância. Nós vamos até citar aqui como exemplo Neemias, um exemplo de vigilância. Isso no Antigo Testamento. As cidades da época também, não só Jerusalém, mas todas as cidades daquela época, do Antigo Testamento, todas elas mantinham vigias em suas torres de vigia. Essas torres ficavam nos muros. Toda a cidade era murada naquela época. Então tinha os vigias que ficavam vigiando. Agora, quando a gente vai para o Novo Testamento, e o Novo Testamento fala também de vigilância, essa vigilância da qual fala o Novo Testamento, irmãos, é uma vigilância espiritual. É vigilância espiritual. E é sobre esse tipo de vigilância que nós vamos falar nesta manhã. O próprio Jesus Cristo, ele deu ênfase a essa questão de vigiar. Nós vamos ver, alguns textos que nós vamos ver aqui nessa manhã, são textos de falas de Jesus. O próprio Jesus falou sobre essa questão de estarmos vigiando. Essa palavra, irmãos, vigiar, se você for no dicionário, se você tiver esse interesse, essa curiosidade de ir no dicionário, você vai encontrar a seguinte definição e os seguintes sinônimos para a palavra vigiar. Eu achei o seguinte, que vigiar é observar atentamente. Vamos dizer? Vigiar é observar atentamente. Eu encontrei também essa seguinte definição, que vigiar é proteger contra perigos. Vamos dizer isso? Vigiar é proteger contra perigos. Encontrei também que vigiar é ser prudente. Vamos dizer? Vigiar é ser prudente. Vigiar também, irmãos, é cuidar, evitar perigos e ameaças. Existe, irmãos, necessidade de nós vigiarmos? O que é que vocês acham? Existe necessidade. Será que esse assunto dessa manhã é interessante?
Será que há necessidade realmente de vigiarmos como irmãos, como crentes em Cristo e como igreja? Vamos ver que sim, irmãos. Vamos ver que sim. A Bíblia diz, irmãos, que nós estamos rodeados de perigos. Para um crente, existem perigos por toda parte. Você sabia disso? Que para onde nós olharmos, nós vamos ver perigos ao nosso redor. E quando existe perigo, existe necessidade de vigiar. Quando existe perigo, existe necessidade de vigiar. E, meus irmãos, o crente está sempre em perigo. Nós vivemos em constante perigo, porque estamos cercados de inimigos. Essa é uma das razões pela qual nós devemos vigiar. É porque nós estamos cercados de inimigos. E nós vamos falar sobre alguns inimigos nessa manhã, nesse primeiro tópico da nossa mensagem. Sabe quais são os nossos inimigos? E que por isso nós temos que vigiar? Nosso primeiro inimigo, e que necessita estarmos vigiando, a Bíblia fala que é Satanás. Satanás. Satanás é o maior inimigo do cristão. E é por isso que Pedro, o apóstolo Pedro, lá na sua carta, na primeira carta, no capítulo 5, versículo 8, ele disse para nós, olha o que é que Pedro fala: estejam alertas e vigiem. Estejam alertas e vigiem. Ou fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, quem é o nosso inimigo, irmãos? O diabo. O diabo é o nosso inimigo. Quem é o seu inimigo? É o diabo. O diabo não é o irmão que é seu inimigo, é o diabo. O diabo, o inimigo de vocês, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para o quê? Devorar. Irmãos, se o diabo anda por aí procurando alguém para devorar, é claro que eu sou alvo dele e você é alvo dele. É verdade ou não é verdade? Você está na dúvida? Não tenha dúvida não, viu? Você é um alvo do diabo. Por isso, nós temos que estar o quê? Vigiando. Temos que estar alertas e vigiando. Porque, como diz o apóstolo, ele anda por aí, como um leão, que ruge, procurando alguém. Esse alguém que ele está procurando, irmãos, é alguém que não esteja vigiando. Porque para ele pegar uma pessoa que está vigiando é muito difícil. Ele vai tentar pegar alguém que não esteja vigiando. Aí você vai dizer que não seja eu. Amém? Diga assim, que não seja eu, porque eu vou vigiar. Amém? Que não seja eu, porque eu vou vigiar. Irmãos, não precisamos ter medo do diabo, mas precisamos vigiar, né? Precisamos vigiar. Porque Satanás, irmãos, ele prevalece contra crentes que não vigiam. Por que Satanás prevaleceu contra Eva? Por que ele conseguiu enganar Eva? Por quê? Porque Eva não estava o quê, irmãos? Vigiando. Se Eva estivesse vigiando, esperta, atenta, ela não ia cair na cilada de Satanás, não. E o apóstolo Paulo fala que o Satanás, ele arma ciladas, ele é astuto, ele arma ciladas. E Eva caiu na cilada do diabo, porque foi conversar com ele, foi conversar. Então ela não vigiou, ela não estava vigiando, Adão também não vigiou. Então eles caíram por falta de vigilância. Porque, irmãos, quando estamos atentos e vigiando, é difícil um crente cair, é difícil um crente ser enganado por Satanás quando ele está vigiando.
Uma outra razão pela qual nós devemos estar vigiando é a tentação, irmãos. A tentação que nos leva ao pecado, se nós dermos atenção a ela. A tentação, ela sempre está aí batendo na nossa porta. É por isso que lá em Mateus 26, 41, Jesus disse, olha o que Jesus disse, Mateus 26, 41. Ele disse para os apóstolos, para os discípulos: vigiem e orem para que não caiam em tentação. Irmãos, Jesus está mandando aí a gente fazer duas coisas. Que duas coisas são essas? Orar não elimina vigiar, viu? Porque tem crente que ora, mas não vigia. Ah, mas eu orei. Você orou, mas não vigiou. Você tem que orar e vigiar. Agora também não adianta vigiar e não orar. Tem que ser vigiar e orar. E olha que Jesus colocou vigiar em primeiro lugar, viu? Ele coloca: vigiem e orem. Então, se você ora, amém. Mas tem também que vigiar. Se você só vigia, você precisa orar. Porque está escrito: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Ou seja, se a gente não depender de Deus, buscar Deus, a vigília, vigiar, não vai ter efeito nenhum. Então, vigiar e orar. Tem até uma música, não sei se é do cantor, é da harpa, que diz: vigiar e orar. As duas coisas, viu, irmãos? Vigiar e orar para que não caiam em tentação. Olha, irmãos, a tentação está aí. Todos os dias nós somos tentados. Não tem um crente que possa dizer: eu não sou tentado, nunca fui tentado. É mentira. Mentira, irmãos. Provavelmente você já foi tentado hoje. Provavelmente. Provavelmente. Se não foi, ainda vai ser, viu? Porque a tentação, irmãos, é toda hora, é todo momento a gente é tentado. Mas para vencermos a tentação, precisamos o quê? Vigiar. O Espírito, pode voltar o texto, o Espírito está pronto, Mateus 26, 41. Jesus disse: o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, nós já nascemos de novo, somos crentes, mas não ache que por isso está tudo resolvido. Eu já sou crente, já batizei, agora eu estou imune. Não, irmãos, não tem essa questão de estar imune. Nós temos que vigiar e orar o tempo todo, para não cairmos em tentação. Os discípulos não obedeceram a Jesus, não vigiaram e nem oraram. E aí nós sabemos quais foram as consequências. Quando Jesus foi preso, o que aconteceu, irmãos? Quando Jesus foi preso, todos fugiram. E Pedro ainda tentou matar um homem, porque ele não estava vigiando e nem orando. Nós temos um exemplo na Bíblia, de Caim. Caim ficou com raiva de Abel e Deus falou para ele: Caim, em outras palavras, né? Caim, vigie. Vigie, Caim. O pecado está aí batendo na tua porta, mas cabe a você dominar o pecado, vencer o pecado. Caim não vigiou. Caim deu vazão à ira dele, o ódio, o ressentimento, ficou guardando o ódio. E aí chegou um momento que ele matou o irmão, porque ele não vigiou. Se Caim, irmãos, na hora que chegou aquele sentimento de raiva, se Caim já tivesse tomado uma providência, não vou ficar com raiva de Abel, não vou ficar, Abel é meu irmão. E se Deus aceitou a oferta dele e não aceitou a minha, porque Deus tem suas razões. É porque eu errei, alguma coisa eu fiz de errado, para Deus não aceitar a minha oferta. Mas ele não fez isso, irmãos. Ele deixou o sentimento correr solto dentro dele, a raiva, o ressentimento foi crescendo, o ódio foi crescendo. E aí ele matou o irmão, porque não vigiou. Não vigiou. Nós temos que vigiar, irmãos, por causa de um outro perigo. Sabe que perigo é esse? Jesus fala desse perigo lá em Mateus 24,
23 e 25. Vamos ver que perigo é esse que nos ronda? Portanto, se alguém disser para vocês, vejam, o Messias está aqui, ou o Messias está ali, não acreditem, porque aparecerão falsos profetas e falsos messias, que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Prestem atenção. Irmãos, prestar atenção é vigiar, viu? Prestar atenção é vigiar. Prestem atenção. Eu estou lhes dizendo tudo isso antes. Irmãos, Jesus aqui está respondendo uma pergunta dos discípulos. Porque eles perguntaram, Jesus, quando é que o Senhor vai voltar? Quando é que vai acontecer o fim do mundo? Aí Jesus disse, olha, vai acontecer isso. E aí ele diz aqui, então, porque aqui é um sinal, irmãos, um dos sinais que vão anteceder a volta de Jesus. É o surgimento de falsos cristos e falsos profetas. E esses falsos cristos e falsos profetas, irmão, diz aqui o texto, quer dizer, o próprio Jesus disse que eles farão o quê? Eles farão milagres e maravilhas, para enganar, se possível até. Irmãos, se nós não estivermos vigiando, seremos enganados, viu? Pelos falsos cristos e falsos profetas, porque eles têm se multiplicado. Eles se multiplicam. Muito, irmãos, tem muitos falsos cristos, muitos falsos profetas, indo nas igrejas, fazendo milagre, e aí nós temos que estar o quê? Vigiando, para não sermos enganados. Vigia, meu irmão. Tem que ter cuidado. A Bíblia diz que Satanás, ele pode se transformar até mesmo em um anjo de luz. E muitos serão enganados por Satanás. Muitos vão ser enganados. Porque não estarão vigiando. Mas com você não vai acontecer isso, amém? Diga assim, comigo não vai acontecer isso. Vai vigiando, irmãos. Vigia. Vigia nessa questão espiritual. E Jesus disse, olha o que eu estou dizendo a vocês agora, antecipadamente. Jesus está aí, olha, eu estou avisando a vocês antes que isso aconteça. Como Jesus é bom, né, irmãos? Jesus nunca avisa em cima da hora. Ele sempre avisa o quê? Com antecedência. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Jesus, irmãos, avisa antes da hora. Porque é ruim, né? Quando você é avisado em cima da hora das coisas, não é? Você até reclama, né? Mas você me avisou agora? Rapaz, você me avisou agora? A esposa diz para o marido, né? Você me avisa agora que vem gente almoçar aqui hoje? Você me avisa agora? Mas Jesus, irmãos, avisa antes. Justamente para nos prevenir e estarmos o quê? Preparados. Não é verdade? Ainda tem o texto de 1 João 4:1. Meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que tem o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas, para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus. Pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda a parte. Irmãos, se na época de Pedro já tinha se espalhado falsos profetas, imagine hoje, hein? Se na época de Pedro já tinha profetas falsos espalhados por tudo que é lugar, imagine hoje a situação, muito pior. E o que é que João está mandando a gente fazer? Quem está mandando aqui é João, irmãos, o apóstolo. O que é que ele manda a gente fazer? Não acreditem em qualquer pessoa que diz que tem o Espírito de Deus. Ou seja, não acredite em toda pessoa que diz que é crente. Não acredite. Mas temos que fazer o quê? Ponham à prova
essas pessoas, para saber se o espírito que elas têm vem mesmo de Deus. Porque, irmãos, pode ser que o espírito que a pessoa tenha não venha de Deus, seja um espírito do inimigo. Então, nós temos que, irmãos, aí é vigilância na questão espiritual, de doutrina, de ensinamentos. A gente tem que estar alerta, irmãos. Nós não podemos ser crentes assim, que aceitam tudo, acreditam em tudo, abraça tudo que chega, e aí a gente abraça, a gente acolhe. Não, irmãos, nós temos que ser como os crentes bereanos. Você conhece os crentes de Bereia? Quem são os crentes de Bereia? Qual é o exemplo que os crentes de Bereia, qual é o exemplo que eles nos dão? O que é que a gente aprende com os crentes de Bereia? Nós aprendemos a vigilância e provar, né, se o que estava sendo dito lá para eles era verdade ou não. Ao ponto, irmãos, do próprio apóstolo Paulo, quando foi pregar em Bereia, diz lá que os crentes bereanos, eles examinavam para ver se o que Paulo falava batia com o que estava na palavra. Ou seja, eles eram crentes vigilantes. Irmãos, temos que ter cuidado com as falsas doutrinas, ou ventos de doutrina. Tem muito vento de doutrina por aí. Efésios 4:14. Vamos ler? Olha o que é que Paulo diz. Então, não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para caminhos errados. Tenha cuidado, irmãos, com ventos de doutrina, que sempre está aparecendo, sempre está batendo vento por aí, sempre bate um vento, e esse vento, irmãos, leva os incautos, afasta os que não estão vigiando da presença de Deus. Por isso que é importante você conhecer a Bíblia, saber, ter firmeza na palavra, né? Porque, irmãos, tem crentes que chega assim, alguma novidade, né? Olha, eu tenho uma novidade aqui que você nunca viu, eu vou te mostrar agora na Bíblia. Aí esse crente fica achando que realmente é uma coisa nova, e aí se deixa levar. Alguns saem até da igreja por causa disso, porque não estavam o quê? Vigiando. Tem que vigiar, irmãos, tem que ser esperto, vigiar. Tem que vigiar. Não é porque chega assim, com muita zoada, muito barulho, muita festa. Não, eu vou examinar essa doutrina. Tem que estar na Bíblia, não é verdade? Então, olha o que Paulo diz aqui. Não sejamos como crianças. Criança que não vigia, não é verdade? Por isso que os pais têm que estar constantemente perto dos filhos, não é verdade? Quando eles são pequenos. Por quê? Porque a criança não tem esse senso de vigilância. Não vigia. A criança, ela não discerne o perigo, não sabe o que é perigoso e o que não é, então precisa os pais têm que estar juntos. Então, irmão, tem que vigiar. Tem que vigiar nessa questão das falsas doutrinas. Um outro inimigo que nos leva a ficar vigilantes o tempo todo está em 1 João 2:15-17. Que inimigo é esse? Vamos ver, é um outro inimigo do cristão. 1 João 2:15-17. Não amem o mundo. O mundo é o nosso inimigo, irmãos. Não amem o mundo nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Vou repetir, nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam, porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Irmãos, a gente tem que ter cuidado com o mundo.
Vigiar, para você não ficar apegado a ele. E nem fazer as coisas que o mundo faz. Aí nós temos que estar... Porque nós vivemos no mundo, irmãos. Não tem como. Jesus disse ao Pai: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. A gente vive no mundo, irmãos, e vamos viver até morrer ou Jesus voltar. Não é verdade? Tem como sair do mundo? A não ser através da morte. Aí você sai do mundo. Mas enquanto você estiver vivo, você vai estar no mundo. E desde o dia em que você se converteu, o mundo passou a ser o seu inimigo. E você passou a ser inimigo do mundo. O mundo vai querer lhe seduzir. Não é verdade? O mundo tenta nos seduzir todo dia, irmãos. Tenta nos seduzir. O mundo nos faz convite todos os dias. Venha para cá, venha para cá. E às vezes tem aquele convite mais sutil. Não tem problema não. Você pode ficar na igreja, mas pode aproveitar o mundo também. Fica nos dois. Não precisa deixar a igreja não. Pode ir dia de domingo na igreja. Contanto que você, fica aqui com a gente durante a semana. Que perigo, irmãos. Por isso que há o alerta aqui. A gente tem que ter cuidado com os desejos, os nossos desejos, que às vezes são pecaminosos, irmãos. Nós não podemos, irmãos, adotar os costumes do mundo. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós temos que transformar o mundo pela renovação da nossa mente. E não nos adaptarmos ou nos amoldarmos ao mundo, como infelizmente acontece com muitos cristãos. Estão tomando a forma do mundo, porque não vigiam. E você tem que vigiar, irmãos, para que você não seja contaminado pelo mundo ou tome a forma do mundo. Porque isso vai acontecendo, não é assim da noite para o dia. Vai acontecendo aos poucos. Vai acontecendo aos pouquinhos. Uma coisinha aqui, uma coisinha lá, e vai. O que é que tem? Eu tenho uma cervejinha na geladeira, uma geladinha. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Eu só bebo socialmente. Socialmente. Olha, vai nessa. E aí, irmãos, o diabo vai devagarinho, devagarinho, e o mundo vai entrando na sua casa, vai entrando na sua família, e aí os seus divertimentos já não são tão santos assim, Seus divertimentos, as suas horas de lazer não são aproveitadas de uma maneira correta. Cuidado para onde você vai nos dias de seu lazer, viu? Cuidado dos ambientes que você frequenta, para que você não seja influenciado pelo mundo. Você tem que vigiar o tempo todo. Amém? Quer assistir um filme? Ótimo, amém. Não é pecado ir ao cinema, não. Mas, meu irmão, vigia. Qual é o filme que você vai assistir? Qual é o filme que você vai assistir, meu irmão? Tem que vigiar. Isso aí não tem. Pastor, eu gosto de ouvir uma música diferente, essas músicas evangélicas. Vou ouvir essas músicas de fora. Meu irmão, vigia. Vigia. Daqui a pouco eu vou falar sobre vigiar no ouvir, viu? Tem que vigiar o ouvido. Mas, irmão, a gente não vigia, e vai, é a roupa que veste. Tem para esse negócio de roupa, não tem problema, visto qualquer uma. Vigia na roupa, meu irmão. Para que o mundo não dite a moda para você. O mundo não pode ditar a moda para a gente, irmãos. O mundo não pode nos transformar. Nós é que temos que transformar o mundo, amém? Não deixe o mundo te transformar. Porque senão vai chegar um ponto que você nem mais crente vai parecer. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: você é crente? Não sabia disso não. Não parece não, viu? Irmãos, parece. Faltou o quê? Vigiar, irmãos. Então a gente tem que vigiar com relação ao mundo. Quer ver uma pessoa que não vigiou com relação ao mundo? Paulo fala dele lá em 2 Timóteo 4:10, parte A do versículo. Pois Demas se apaixonou por este mundo, me abandonou e foi para a cidade de Tessalônica. Demas, irmãos, era um cooperador, um companheiro do apóstolo Paulo. Irmãos, olha o que aconteceu com esse homem. Ele era um companheiro do apóstolo Paulo nas viagens missionárias. Ele ajudou Paulo nas igrejas, no pastoreio das igrejas. E agora que coisa triste, né, irmãos? Olha que coisa triste, Paulo fala sobre Demas. Ele diz assim: Demas se apaixonou por este mundo e me abandonou.
Só que Demas não abandonou só Paulo não, irmãos. Antes de abandonar Paulo, Demas abandonou quem? Deus. Antes de abandonar Paulo, ele abandonou Deus. E é assim que acontece, viu, irmãos? Antes de abandonar a igreja, abandona Jesus primeiro. Abandonar o convívio dos irmãos, abandonar a igreja, é porque já está abandonando Jesus. Então Demas amou o mundo. Nós não sabemos, irmãos, o que levou Demas a deixar, né, a companhia de Paulo e deixar a presença de Deus. Foi alguma coisa que atraiu ele no mundo. Porque Paulo foi bem enfático aqui. Demas se apaixonou pelo mundo. Olha, mano, que palavra forte, né? Demas se apaixonou. Será que essa paixão foi de uma hora para outra? Não, provavelmente não. Foi aos pouquinhos. E Demas não vigiou. Não vigiou, ele tinha que ter vigiado. Ele não vigiou. Então, cuidado. Cuidado com o mundo. Como diz o texto que nós vemos, o mundo passa, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Temos que vigiar, irmãos. Quando Moisés estava saindo do Egito com o povo de Israel, e quando o faraó viu que não ia ter mais jeito de segurar o povo, aí, irmãos, olha a proposta que o faraó fez para Moisés. Moisés, tudo bem, vocês podem ir adorar, mas deixa as crianças aqui. Vocês vão, depois vocês pegam as crianças. O que é que Moisés disse? Não. Então Moisés, deixa o gado aqui, e vocês vão, mas deixa. E Faraó sempre tentando, irmãos, fazer com que Moisés deixasse alguma coisa no Egito, para prender o coração do povo. O que é que Moisés disse? Olha, nada vai ficar no Egito. Nenhuma unha vai ficar aqui no Egito. Vai todo mundo adorar a Deus no deserto. Moisés estava vigiando, irmãos, porque a proposta de Faraó era muito tentadora. Não, vocês podem ir, contanto que fique alguma coisa aqui no Egito. Não pode, irmãos. Se você se converteu, tudo é do Senhor, amém? Você não tem mais nada a ver com o mundo. A Bíblia diz que nós somos estrangeiros nesse mundo. Nós estamos aqui de passagem, nós estamos fazendo uma viagem. Mas o nosso destino final é a Nova Jerusalém. Amém? É o céu. Uma outra coisa, irmãos, que nós temos que ter cuidado. Está lá no final do texto de 2 Coríntios 11, 26. Eu vou ler esse texto. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigos de inundações, de ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios, os judeus, e também pelos não-judeus. Tenho estado no meio de perigos nas cidades, nos desertos, em alto mar. Agora presta atenção no que Paulo vai dizer nessa última frase. Aí é que está o perigo em quem tem que vigiar. E também em perigos causados por falsos irmãos. Olha, era um perigo terrível para o apóstolo Paulo. Quem são os falsos irmãos? São aquelas pessoas que estão na igreja, que parecem crentes, mas não são. São o quê? Falsos irmãos, falsos crentes. Parecem cristãos, mas não são. E esses falsos irmãos representam um perigo. Representavam para Paulo e representam para cada um de nós. E aí você tem que ter cuidado. Porque eu já falei isso várias vezes. Dentro de uma igreja tem o joio e tem o trigo. Tem o joio e tem o trigo. Então, esse joio são os falsos irmãos, cujo intuito é prejudicar a obra, prejudicar a sua vida, prejudicar o andamento da igreja, a comunhão. E aí a gente tem que estar vigiando. Temos que ter comunhão uns com os outros, sim, mas ao mesmo tempo temos que vigiar, porque a fé, diz a palavra, não é de todos, viu? A fé não é de todos. E o inimigo tem os seus mensageiros. Satanás tem os seus mensageiros. E alguns ele envia para dentro da igreja. E aí nós temos que ter cuidado. Vigiar. Para não sermos enganados ou prejudicados pelos falsos irmãos. Irmãos, vocês estão vendo como tem muitos perigos? Tem ou não tem?
Eu acho que eu citei quantos aqui? Eu citei 6, não foi? Satanás, tentação, os falsos cristos e os falsos profetas, falsas doutrinas, o mundo e falsos irmãos. 6 perigos. Além desses perigos, existe uma outra razão para a gente vigiar. Pastor, já não basta os perigos? Não. Tem mais. Tem mais. Quer ver uma outra razão? E essa razão é muito séria. Marcos 13, 32 a 37. E Jesus terminou dizendo: mas ninguém sabe nem o dia, nem a hora em que tudo isso vai acontecer. Jesus está falando da volta dele, viu? Do fim do mundo. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Aí Jesus diz: vigiem e fiquem alertas. Vigiem, pois vocês não sabem quando chegará a hora. Será como um homem que sai de casa e viaja para longe, mas antes de ir, dá ordens, distribui o trabalho entre os empregados e manda o porteiro ficar de vigia. Então, vigiem, pois vocês não sabem quando o dono da casa vai voltar, se será à tarde, ou à meia-noite, ou de madrugada, ou de manhã. Se ele chegar de repente, que não encontre vocês dormindo. O que eu lhes digo, digo a todos: fiquem vigiando. Apocalipse 16:15. Escutem, eu venho como um ladrão. Feliz aquele que vigia e toma conta da sua roupa, a fim de não andar nu e não ficar envergonhado em público. A roupa aqui é espiritual, viu, irmão? Olha o que esses 2 textos estão nos dizendo, irmãos. Que Jesus vai voltar, mas Ele vai voltar como um ladrão. Quem já foi roubado aqui em casa, assim, e o ladrão disse: olha, eu vou aí roubar, viu? Alguém? Hein? O ladrão te ligou um dia antes avisando que ia? Não avisou, não? Por que ele não avisou? Hein? Ele não te avisou? Que ladrão, né, ruim. Que ladrão ruim. Mas todo ladrão é assim, irmão. Não tem um ladrão que avisa que vai roubar. Porque o ladrão a vantagem do ladrão qual é? Uma das vantagens? A surpresa. Não é verdade? Ele pega a gente de surpresa. Irmãos, Jesus está dizendo que Ele vem como um ladrão. Ou seja, quando Jesus voltar, ninguém vai estar esperando. Ou seja, as pessoas vão estar desapercebidas. Jesus disse: olha, o tempo que antecede a minha vinda vai ser igual aos tempos de Noé. As pessoas casavam, davam-se em casamento, comiam, bebiam, e ninguém percebeu quando Noé entrou na arca. Só perceberam quando já era tarde demais, irmãos. Então Jesus está nos alertando, está dizendo: olha, eu posso voltar a qualquer hora. Se Jesus pode voltar a qualquer hora, irmãos, o que é que nós temos que estar fazendo? Vigiar o tempo todo. Está vendo que não tem como deixar de vigiar? Enquanto estivermos aqui na terra, a vigilância é 24 horas por dia. Tem que vigiar, irmãos. É o tempo todo. Não tem como. Vigiar o tempo todo. Então, se só houvesse essa razão para a gente vigiar, já seria suficiente, não seria? A segunda vinda de Jesus. Jesus vai voltar. Se Jesus vai voltar, como ladrão, nós temos que estar atentos. E não vá nessa conversa, viu, de pessoas que dizem: olha, Jesus vai voltar, olha, de março não passa, viu? De março não passa. Mas e tem crente que acredita. Tem crente que acredita que de março não passa. Como teve crente que acreditou que de 2000 não passava. A gente já está em 2000 quanto?
2018, né? Jesus deve estar atrasado, porque 18 anos atrasado. Irmãos, volta e meia surge alguém dizendo: ah, é março de 2018 não passa. Irmão, ninguém sabe. O próprio Jesus disse. Claro que hoje ele sabe, né? Porque hoje ele está no céu, mas enquanto ele estava aqui na terra, ele não sabia mesmo, não. Só o Pai sabe. Só o Pai sabe. Se só o Pai sabe, irmãos, e Jesus, essas pessoas que dizem que sabem, é mentirosas. É o que eu falei, são o quê? Falsos profetas. Falsos profetas. Então nós temos que vigiar por causa da volta de Jesus. Agora, irmãos, o que é que temos de vigiar? Algumas coisas bem objetivas. O que é que você tem de vigiar? Primeiro, vigia a sua mente, viu? Vigia o que você está pensando. 2 Coríntios 10, 4, 5. Vamos acelerar um pouco aqui agora. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, mas são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Sua mente obedece a Jesus? Vigia a tua mente, os teus pensamentos. Porque, olha o que está escrito lá em Filipenses 4,8. Filipenses 4,8. Por isso, por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isso é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Irmãos, é isso que deve ocupar a nossa mente, o que é puro, verdadeiro, digno, correto, agradável e decente. Nós somos responsáveis pelo que nós pensamos. Você é responsável pela sua mente. Então você tem que vigiar, para não ficar pensando bobagem, pensando besteira, pensando naquilo que não edifica. Tem que ter muito cuidado. Olha o que diz Provérbios 4, 23. Vamos ver todos juntos? 1, 2, 3. Tenha. Irmãos, a Bíblia nos adverte, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Temos que ter muito cuidado, irmãos. Tem crente que não vigia nessa área de pensamento, e a mente está solta, a mente é um jardim que não é cuidado, aí nasce as ervas daninhas, tem todo dia. Irmãos, aí a pessoa vem para a igreja, nem consegue se concentrar direito, porque a mente é rebelde, a mente mente revoltada, e vem para a igreja, e a mente fica voando, e a mente fica com pensamento, né? E cada pensamento besta, irmão, ruim que passa na mente da pessoa, e está na igreja, às vezes, dentro da igreja. É uma mente, olha, que você não está vigiando, vigia a sua mente. Uma outra coisa, irmãos, é por isso que nós temos na armadura de Deus um capacete. Para que se viu o capacete naquela época de Paulo? Soldado usava capacete. Para quê? Hein? Proteger a cabeça, irmão. O capacete é para proteger a cabeça, não é para proteger os pés. E Paulo está dizendo que a gente tem que ter o capacete da salvação, guardar a nossa mente. Então bota o capacete nessa manhã, amém? Vigia, olha, vigia na mente. Cuidado com sua mente. Uma outra área, irmãos, que precisamos vigiar muito. Está lá em Mateus 12, 36 e 37. Olha o que Jesus diz. Eu afirmo a vocês que, no dia do juízo, cada pessoa vai prestar conta de toda palavra inútil que falou. Porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Provérbios 18, 21. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. O que você diz? Irmãos, no primeiro texto, Jesus está dizendo que nós seremos julgados o quê? Por toda palavra inútil, viu? Cuidado. Vigie no que você fala. Esteja muito atento no que você vai falar. Porque com as nossas palavras, diz lá em Provérbios, nós podemos o quê? Salvar ou destruir uma vida, irmãos.
Tem muitos exemplos aí no mundo, viu? De pessoas que foram destruídas por palavras. Cuidado. Nós temos que vigiar. Tem crente que não vigia, fala, né, sem pensar, fala o que pensa. E a gente não deve falar tudo o que pensa, irmãos. Às vezes não pode falar. Amém? Às vezes tem que ficar calado. Não é verdade? Não é assim, não, eu falo, ele vai falando, e vai... irmãos, cuidado, vigia nessa área. Vigia para o seu próprio bem. Você pode prejudicar você mesmo, sabia? Prejudica você mesmo. Então, nós temos que vigiar. O salmista até pediu: Senhor, coloca a guarda nos meus lábios, vigia a minha boca. O salmista pediu. Ele estava, né? Senhor, tem misericórdia. Tem que vigiar, irmãos. O que a gente fala. Eles falam. E aí tem problema. Outra coisa que temos que vigiar, está lá em Jeremias. Aliás, esse texto, você vai abrir, viu? Abra em Jeremias. Profeta Jeremias. Jeremias 17, 9 e 10. É um texto bastante conhecido. Olha uma coisa que você tem que vigiar muito, irmãos. É isso aqui, olha. Jeremias 17, 9 e 10. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Olha, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Irmãos, nós temos que vigiar o nosso coração, porque Jesus diz que é do coração que sai tudo que é ruim. Vigia teu coração, porque o que você fala vem do seu coração. As suas ações são frutos do que está no seu coração. Então guarda o teu coração. E você pode até pedir, né, como tem aquela música: dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Então guarda o teu coração, porque do coração, irmão, sai tudo que é ruim. Tem que guardar o seu coração. Vigia, não vigia, aí, né, todo mundo entra no seu coração, todo mundo pisa, é uma festa. Seu coração é uma festa. Irmão, não pode. Não pode. Seu coração é de Jesus, é do Senhor, amém? Guarda o teu coração. Guarda ele. Pedro, ele nos diz o que é que temos que fazer com o nosso coração. Está lá em 1 Pedro 3,15. Olha o que é que ele diz: antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Cristo já está no seu coração? Você já santificou Cristo? Não é Cristo, eu sei que você já tem Cristo como Salvador. Você aceitou Jesus, Cristo é o seu Salvador. Mas Pedro está dizendo que nós temos que santificar Cristo como Senhor. Amém? É diferente, viu, irmãos? Ser Salvador e ser Senhor, viu? Cristo tem que ser Senhor do seu coração, da sua vida. Não é apenas Salvador. Cristo é meu Salvador. Mas e daí? Sua vida é totalmente desregrada, tem nada a ver com Deus. É porque Ele ainda não é o Senhor. Se você faz o que quer, Cristo não é o Senhor da sua vida. Se você fala o que quer, Cristo não é o Senhor da sua vida. Se você dá satisfação a quem você quiser ou a ninguém, Cristo não é o Senhor da sua vida. Se você vem na igreja quando você quer, Cristo não é o Senhor da sua vida. Você está entendendo? Se você não perdoa o seu irmão, Cristo não é o Senhor da sua vida. É simples assim, irmãos. Aceitar Jesus é fácil. Seguir Jesus é outra história. Seguir a Jesus. A Bíblia diz: crer com o coração e confessar com a boca. E será o quê? Salvo. Mas ser discípulo é outra história, viu, irmão? Deus quer ser Senhor da sua vida, amém? Não quer ser apenas o seu Salvador, mas o seu Senhor. Então, irmãos, a gente tem que vigiar o nosso coração, vigiar o que ouvimos, não é verdade? Provérbios 23:12
dedique, Provérbios 23, versículo 12. Aqui no meu papel tem. Ó, diz assim: dedique a disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão. O que é que a gente tem que disciplinar aí, irmão? Duas coisas que o autor está falando desse provérbio: disciplinar o nosso coração e disciplinar o nosso ouvido, viu? O seu ouvido é disciplinado? Pastor, o que é um ouvido disciplinado? Ouvido disciplinado, irmãos, é aquele que só ouve as coisas que edificam, amém? É um ouvido que só ouve coisas de Deus, amém? Cuidado com o seu ouvido, viu? Por isso que eu falei no negócio da música. Eu ouço qualquer música, o que é que tem, o que é que tem? Eu ouço tudo que é música que eu gosto. Cuidado, irmãos. Se a fé vem pelo ouvir, e a fé é uma coisa boa, é ou não é? Tem outras coisas que vêm pelo ouvir também, viu? Vou repetir. Se a fé vem pelo ouvir, a fé é uma coisa boa. Ou seja, vocês estão me ouvindo aqui, e se você está ligado com o que eu estou falando, o que é que está acontecendo com a sua fé? Está aumentando. Você já vai sair daqui hoje, mas... É isso, irmãos. A fé vem pelo ouvir. Agora, outras coisas vêm pelo ouvir também, e coisas ruins vêm, com certeza. Não tenho dúvida que vem. Então, cuidado, você fica ouvindo música, essa música aí que não tem nada a ver, né? Mas eu gosto, você gosta? Então você tem que mudar de gosto, viu, irmão? Você tem que mudar de gosto. Porque, o ouvir, ficar ouvindo, vai contaminar o teu coração, vai esfriar a sua vida espiritual, vai tirar o sabor da palavra de Deus, Você não vai sentir, quando você chega aqui domingo de manhã, não tem mais sabor. Por que a palavra de Deus não tem sabor para mim? Por que a igreja não tem mais sabor para mim? É porque você já está se alimentando de outras coisas. E quando a gente come outras coisas, irmão, por mais que a comida seja saborosa, o que é que a gente diz? Estou com a barriga cheia. Não, mas coma! Não, eu já fiz um lanchinho. Olha, irmão, por mais que a comida aqui hoje esteja saborosa, mas você não está sentindo o sabor, porque você já está se alimentando de outras coisas. E chega aqui no domingo, você não tem mais fome. Você já está cheio de coisa na sua mente. Você já ouviu tanta coisa durante a semana, coisa que não devia ouvir. Irmãos, e quem é que manda no nosso ouvido? Quem é que manda no teu ouvido? Sim, Deus. Mas, sim, o ouvido é de quem? É seu. Você ouve se você quiser. Ninguém obriga você a ouvir. Obriga? Não obriga. Não, o ouvido é seu. Diga para quem está ao seu lado, meu irmão, o ouvido é seu. Você ouve o que você quer. Está entendendo? E quem decide é você o que é que você vai ouvir ou não vai ouvir? Irmãos, é assim. Cuidado com o que você ouve. O povo de Israel ficou ouvindo os 10 espias, né? Ficou dando atenção aos 10 espias. Fala, o que é que os 10 espias diziam? Não, a terra é boa, mas tem gigante. A gente não pode contra o gigante. E todo mundo dando ouvido. Vai ouvindo. Irmãos, sabe o que é que deu? O que é que deu? Você sabe onde é que a história acabou, né? Ninguém quis entrar na terra. O povo começou a reclamar. Só Josué e Caleb é que ficaram firmes. Ninguém quis dar ouvidos ao relatório de Josué e Caleb. O povo começou a murmurar, a reclamar. Queriam voltar para o Egito. E Deus acabou com toda aquela raça de gente adulta. Ninguém entrou na terra prometida. Porque deram o quê? Ouvido. Cuidado, irmão. Cuidado. Vigia o seu ouvido, viu? Só ouça coisa boa. Só ouça música que edifica. Amém? Ouça mensagem, ouça pregação, ouça louvor. Encha o seu ouvido de louvor. Glória a Deus. Você vai ver que sua vida vai mudar. Vigia no ouvido. Vigia na salvação, viu, irmão? Vigia na salvação. Hebreus 2, 1, 3. Por isso, devemos prestar mais atenção nas verdades que temos ouvido. Olha aí. Prestar mais atenção, irmãos. Para não nos desviarmos dela. Não há dúvida de que a mensagem que foi dada por meio dos anjos é verdadeira.
E aqueles que não a seguiram, nem foram obedientes a ela, receberam o castigo que mereciam. Sendo assim, como é que nós escaparemos do castigo se desprezarmos uma salvação tão grande? Primeiro o próprio Jesus anunciou essa salvação, e depois aquele que a ouviram nos provaram que ela é verdadeira. Irmãos, o autor da carta aos Hebreus está advertindo aqueles crentes, e nos adverte também nessa manhã, que a gente vigia a nossa salvação, viu? Cuidado. Cuidado. Não vá nessa onda de que uma vez salvo. Não, pastor, eu sou predestinado. Vá nessa conversa de predestinação. Vai nessa conversa. Tem gente que diz assim, né, irmãos? Tem gente que acredita nisso. Não, eu sou predestinado. Eu sou predestinado. Vai. O autor da carta aos Hebreus está dizendo, olha, cuidado com a salvação de vocês. Cuidado. Vigia a salvação de vocês. E lá em Apocalipse 3:11, a advertência vem do próprio Jesus, viu? Do próprio Deus. Abra sua Bíblia, não está aí na tela. Apocalipse 3:11. Olha o que Deus fala. Apocalipse 3:11. Venho sem demora. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Olha, conserve o que você tem, ou seja, vigie, aguarde o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Irmãos, um presidente dos Estados Unidos no passado disse assim: o preço da nossa liberdade, se referindo aos Estados Unidos, o preço da nossa nação é a eterna vigilância. Eu diria, o preço da nossa salvação é a nossa vigilância, viu? Aquele que perseverar até o fim, ou seja, aquele que vigiar até o fim, será salvo. Há uma advertência na Bíblia, aquele que está em pé, dado para não cair. Ou seja, irmãos, a gente tem que vigiar a nossa salvação. Por Deus, Ele está com a gente, mas tem a nossa parte. Deus não vai forçar ninguém a entrar no céu. Vai? Não vai. A gente tem que perseverar, irmãos, para chegar com a nossa salvação até o final, viu? Por isso que a Bíblia diz, desenvolver a vossa salvação. Tem que ser desenvolvida, irmãos. O autor dessa carta estava preocupado com esses crentes hebreus, porque eles não estavam crescendo na fé. Alguns tinham abandonado a igreja, né? E ele estava muito preocupado com essa igreja, porque ele até chega a dizer, olha, como é que esse pessoal aí que abandonou a igreja, apostatou, para eles não tem mais sacrifício, não tem mais como salvar eles, porque eles estão pisando o Filho de Deus. Não tem mais sangue aí, porque eles abandonaram a fé. Tem que ter cuidado, irmãos. Muito cuidado. Preserve a sua coroa, viu? Vigia para ninguém tomar a tua coroa, viu? Vigia. Para a gente concluir, irmãos. Uma pergunta. Você é uma pessoa vigilante? O que é que você acha? Sim, não, mais ou menos. Olha, para uma pessoa ser vigilante, o que ela tem que fazer? Primeiro, ela precisa ser uma pessoa precavida. Você é precavido? O que é uma pessoa precavida? Isso eu estou falando, irmãos, é no mundo espiritual, viu? O dicionário diz assim, precavido é uma pessoa que busca agir por antecipação, amém? É uma pessoa cautelosa. Até tem um ditado que diz assim, que uma pessoa precavida, completa um ditado, vale por duas. Uma pessoa precavida, vale por duas. Irmãos, se você é vigilante, você tem que ser precavido. Porque se nós não formos precavidos, isso aí pode dar uma coisa errada aí, viu? Você lembra, Jesus contou uma parábola sobre precaução. Uma parábola talvez a mais conhecida da Bíblia, a parábola das 10 virgens. As 10 virgens, irmãos, o que aconteceu com as 10 virgens? 5, elas foram se encontrar com o noivo. Quem é o noivo? Jesus. Mas o noivo demorou muito.
Aí as 10 dormiram. Dormiram. Mas quando o noivo chegou, e ouve-se, né, a voz, eis o noivo, as 10 acordaram. Só que por causa da demora da volta do noivo, o que aconteceu? Tinha acabado o azeite das lamparinas. Mas 5 das virgens eram o quê? Precavidas. Antes de sair de casa, elas disseram o quê? Olha, vamos levar azeite de reserva, porque pode ser que o noivo demore, e aí nós vamos ter azeite de reserva. As que não eram precavidas disseram o quê para 5 precavidas? Que nada, rapaz, vocês são uma bestalhada. Levar azeite de reserva, não precisa não. Ó, irmãos, isso que é precaução, viu? Enche o seu tanque de combustível espiritual, viu? Tem crente, irmãos, que só vai buscar Deus na hora que a coisa, aí o negócio já está, só a misericórdia de Deus, viu? Mas não tomou precaução antes, irmão. Por que não se precaveu? Por que não viu isso antes? Agora que vai orar, agora que vem falar com o pastor. Irmão, às vezes eu pergunto para a pessoa, meu irmão, por que você não veio falar comigo antes? Ah, pastor. Mas o irmão, quando vem, já vem com a bomba chiando. Aí a bomba, aí o negócio, aí só a misericórdia dele. Mas se viesse antes, né, pastor, ou buscasse ajuda antes, né, orasse antes, mas não, irmão, vem em cima. Aí. Então, vigiar é ser precavido. Diz que o precavido dorme com o olho aberto, né? Quem dorme com o olho aberto aqui? Você é precavido, viu, rapaz? Não é, pastor, eu durmo de olho aberto. Muito bem, faça isso espiritualmente, viu? Irmãos, tem gente que é precavido no seu dia a dia, nas coisas materiais, mas não é precavido espiritualmente. Faz poupança, faz previdência privada, para quando se aposentar, bota carro no seguro, bota carro no seguro, ou não é verdade? Mas quando se trata da vida espiritual, irmão, deixa tudo solto, tudo largado, olha o problema. Seja precavido espiritualmente, viu? Também. Eu não falei de Neemias no início? Neemias, irmãos, os habitantes de Jerusalém, quando estavam reconstruindo os muros, qual foi a ordem que Neemias deu a eles? Olha, vocês vão trabalhar na mão, vocês vão ter uma pá, mas na outra mão, uma espada. Olha, por quê? Uma espada numa mão e a pá na outra. Com a pá eles o quê? Trabalhavam. E com a espada, ficavam vigiando. E o corneteiro ainda estava do lado de Neemias. Olha, o corneteiro vai ficar do meu lado. Por que você viu o corneteiro? Quando o inimigo vinha, ele tocava o quê? Corneta, né? Tocava lá. Então, olha, isso é o quê? Irmãos, se você quer um exemplo de uma pessoa vigilante, vá para Neemias, eu leio Neemias. Irmãos, esse homem é um homem, ele vigiava o tempo todo. Era um homem vigilante, Neemias. Ninguém pegava ele desprevenido. Ninguém pegava ele desprevenido. Quando os inimigos chamavam ele para ter uma conversa, ô Neemias, para aí, rapaz, vamos ter uma conversinha aqui, não é só entre nós, não. Vou não, que conversa é essa? Vocês querem conversar o quê comigo? Não, a obra é muito extensa e eu tenho que trabalhar, amém? Vigia, irmãos, estava vigilante, Neemias. O que é que faltou em Sansão, irmãos? Sansão, vigilância. Será que Sansão não percebeu, irmão, que Dalila queria enganar ele? Dalila com aquela conversa, aí, irmãos, porque foi lá já na 4ª vez que, né, primeiro, Sansão, qual é a tua força? Aí Sansão ficava, né, ficava brincando com as coisas de Deus. Não, minha força está aqui, minha força está ali. E se me amarrar com um determinado tipo de corda, e toda vez Sansão acordava com os filisteus em cima dele. E ele, né, batia no... Irmãos, se ele fosse pensar de não, essa mulher quer me enganar, não é possível. Mas ele nem não vigiou, deu no que deu. Uma outra coisa, irmãos, que nós temos que fazer é examinar tudo. O que é que está em 1 Tessalonicenses 5:21? O que é que diz tudo? O que é que diz lá? 1 Tessalonicenses. Que nós temos que fazer o que, irmãos? Veja aí na sua Bíblia.
É um texto bastante conhecido. O que é que nós temos que examinar? Algumas coisas. Aqui tem escrito assim: examinem todas as coisas e retenham o que é bom. Amém? Examine tudo, viu? E retenham o que é bom. Nós temos, irmãos, que ser vigilantes, temos que meditar na Bíblia e orar, viu? Meditar na Bíblia é muito importante, viu? Medite na Bíblia e ore, que você vai ter um espírito de vigilância. Outra coisa, preste atenção nas coisas, irmãos. Preste atenção no que está acontecendo ao seu redor, no mundo espiritual. Preste atenção. Irmão, tem crente que está pensando na morte da bezerra. Já ouviu isso? Está pensando na morte da bezerra. Enquanto ele está pensando na morte da bezerra, o diabo está pulando e dançando, está fazendo anarquia. Olha, ele está com a cabeça nas nuvens, irmão. Irmãos, pensando na morte da bezerra é um ditado, viu? Um provérbio português, que ninguém sabe direito qual é a origem. Os estudiosos não sabem que origem, mas quer dizer o seguinte: está com a cabeça na lua, está pensando na lua, nas nuvens, não prestou atenção. Irmão, se Esaú estivesse vigiando, quando Jacó chegou com aquela proposta, o que ele ia dizer? Jacó, você é muito esperto, né, vai? Você sabe que eu estou com fome, quer me pegar, que eu vendo a minha primogenitura, não vendo não. Mas ele não estava, irmãos, vigiando, não estava atento. E aí, perdeu o direito da primogenitura. Então preste atenção, seja um crente atento, preste atenção. Preste atenção no culto. Tem crente que não presta atenção no culto. Presta atenção na palavra, irmão. Presta atenção na palavra. Aí fica distraída. Aí sai daqui do mesmo jeito que entrou, até pior. Não adiantou nada. Passou a manhã toda aqui, perdeu todo o tempo, porque ficou prestando atenção em outras coisas. Não sabe nem dizer se, quando chegar em casa, se o pai perguntar, a mãe perguntar, alguém perguntar, o que é que pastor pregou? Nem vai saber dizer o que eu preguei. Olha aqui, não prestou atenção. E por último, dar ouvidos, viu? Dê ouvidos. Apocalipse 2,7. Vamos ver? O último texto, não está na tela. 2,7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça. Dê ouvidos, viu? Dê ouvidos aos conselhos certos, Dê ouvido à pessoa certa. Você não vai dar ouvido a qualquer um, viu? Cuidado, não deve ficar de ouvido a qualquer pessoa, não. Dê ouvido só a pessoas que têm coisa boa e correta para falar para você. Mas dê ouvidos. O vigia, ele tem que ter o quê? Um bom ouvido. Qual é a empresa, irmãos, que contrata vigia surdo? Tem? Hein? Já ouviu falar de vigia surdo? Eu nunca vi vigia cego. Você já viu? Hein? Não, por quê? Por que não tem vigia nem surdo nem cego? Porque quem vigia tem que estar com o olho bem aberto e com os ouvidos bem abertos, viu? Então, Deus está falando com a gente nessa manhã. Deus está falando com você. Voltando àquele texto, vamos ficar em pé. Voltando ao texto de 1 Tessalonicenses 5,6, o que é que está escrito lá? O que é que Paulo diz? Sejamos vigilantes e sóbrios. Amém? Irmãos, é tempo da igreja vigiar mais. Viu? É tempo de você vigiar mais. Sabia que tem crente hoje desviado, irmão, porque não vigiou? Se tivesse vigiado, não estaria desviado. Sabia que tem crente hoje que, apesar de estar na igreja, está passando situações difíceis, unicamente porque não vigiou? Você sabia disso? Então vigia, meu irmão. Se você vai fazer alguma coisa, vigia, ora antes, fala com Deus, para não entrar numa furada, vigia. Sua vida espiritual, vigia. Está tudo bem hoje, a maré está boa para você, mas a maré pode mudar. A vida espiritual tem momentos bons, momentos difíceis, não é verdade? Então, não se acomode não ache que
Já. Não, irmãos. Deus está nos chamando para nos dar espírito de vigilância. Cuidado com o que você vê, com o que você ouve, com o que você fala, aonde você vai. Vigie com quem você anda. Com quem você anda, vigie. Com quem você anda, irmão. É outra área de vigiar, né? É com quem você anda. Vigie o que você está lendo. Cuidado. Tem leituras que não edificam, que afastam você de Deus, que vai trazer para o teu coração, sabe o que? Incredulidade. Daqui a pouco você está cheio de questionamentos, aí porque está lendo coisa errada. Está lendo coisa errada. Quem mandou você ler essas coisas? Leia a Bíblia. Amém? Leia livros que edificam a sua fé. É isso, irmão. De que se queixa o homem? Porque Jesus está dizendo, eu mandei vocês vigiarem. Vigia. Um crente que vigia, o diabo dificilmente vai pegar esse crente. Dificilmente. Porque ele está vigiando. Neemias conseguiu construir os muros, teve sucesso, porque foi um homem o quê? Vigilante. E se Jesus não tivesse vigiado, irmão, no Getsêmani, na hora que chegou lá, chegavam os soldados, ele estava pronto. Porque ele passou a noite ali vigiando. Estava vigiando. Então, irmãos, vigia. Deus te trouxe aqui nessa manhã para te dizer que você precisa vigiar. Pastor, já vigio. Amém. Aumente a vigilância. Amém. Porque os dias vão ser cada vez mais difíceis. Vigia com o que você compartilha no Face. Vigia com o que você está curtindo, irmão. Tem crente que curte. Curtiu. Você curtiu o quê, meu irmão? Aquela besteira você curtiu, foi? Não curta não, só curta as coisas de Deus, amém? Tem crente, me desculpa, bestalhado. Curtiu o quê? Deus está perguntando, você curtiu o quê? Aquela besteira que está lá? Aquele comentário idiota que está lá, foi você que curtiu? Meu irmão, você é crente. Cuidado com no WhatsApp, as conversas. Vigia no WhatsApp. Vigia os vídeos que você assiste, meu irmão. Vigia. É por falta de vigilância que o povo de Deus está sendo consumido, viu? E Deus chama a atenção, Deus alerta. A gente é que não quer prestar atenção. Então vigia a partir de hoje. Para depois não ficar chorando o leite derramado. Né? Aí vem as consequências. Deus perdoa, Deus restaura, mas aí ficam as sequelas depois. Sequelas, né? Ficam as sequelas. Davi teve um momento que não vigiou, pecou, Deus perdoou, mas ficaram o quê? As sequelas para o resto da vida dele. Então, irmãos, crente tem que vigiar o tempo todo, viu? Feche seus olhos e diga a Deus, eu quero vigiar. Se você é um crente distraído, abobado, crente, né, com a cabeça nas nuvens, nos ares, Deus está dizendo que a gente vive num mundo muito perigoso. Nós não estamos na Disneylândia aqui. Esse mundo não é Disneylândia. Esse mundo aqui é muito perigoso. Jesus disse que nos enviaria como ovelhas no meio de lobos. Então você tem que estar atento, né? Atento a tudo, para que você não seja pego desprevenido. Ore ao Senhor. Fale com Deus nessa manhã. Diga a Deus, tem misericórdia de mim. Que eu esteja mais atento à minha vida espiritual. Fale isso com Deus, Senhor. Que eu esteja mais atento à minha vida espiritual. Que eu esteja mais atento à minha vida de oração. Que eu esteja mais atento, vigiando na meditação da Bíblia. Que eu possa meditar todo dia. Que eu possa estar vigiando com relação com quem eu ando. Senhor, que eu possa vigiar mais aquilo que eu estou ouvindo. Que eu possa vigiar mais aquilo que eu estou lendo. Que eu possa vigiar mais aonde eu vou, onde eu estou indo, os lugares que eu estou frequentando. Peça ao Senhor. O Senhor falou com você nesta manhã. O Senhor te trouxe aqui para falar. Ou você continua do jeito que está, se você quiser. Porque foi mais um alerta de Deus hoje de manhã. Deus está alertando a igreja. A igreja vigiar também. A igreja precisa vigiar.
A liderança precisa vigiar, os pastores precisam vigiar. Todo mundo precisa vigiar. Todo mundo. Todo mundo. Que é Deus que está falando nesta manhã. É Deus que traz essa palavra ao seu povo nessa manhã. Falta vigilância. Falta vigilância. Falta vigilância no meu povo. Deus está chamando, irmãos, a nossa atenção nessa manhã. Deus está chamando a nossa atenção nessa manhã como igreja, como crentes individuais, para abrirmos nossos olhos, os nossos ouvidos, porque Ele tem falado, Ele tem falado, Ele tem nos dado alerta. Jesus não nos deixa desapercebidos. Talvez você esteja sofrendo já as consequências da sua falta de vigilância. Mas Deus perdoa. Há aqueles que por falta de vigilância estão indo por um caminho muito perigoso. E Deus está falando com você nessa manhã. Para que você vigie. Para que você vigie no que você está fazendo. Esse caminho é muito perigoso. Se você não sair imediatamente desse caminho, as consequências serão graves. Deus está mandando vigiar. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Queremos ser como o teu servo Neemias, que em todo o tempo, ó Deus, estava vigiando. Queremos ser como Jesus também, que vigiou. Nos dá esse espírito, ó Pai, de vigilância. Tira o nosso sono, ó Pai. Tira o sono. Ó Deus, os que estão dormindo, que sejam despertados nessa manhã. Porque a Tua palavra diz, acorda tu que dormes. Ó Deus, nós não queremos ser como os crentes hebreus que estavam, ó Deus, dormindo, não estavam vigiando. E estavam correndo o perigo de perder a própria salvação. Tem misericórdia, Pai. Que possamos vigiar, porque não sabemos o dia e a hora em que o Senhor vai voltar. Que possamos vigiar, Pai, porque não sabemos, ó Deus, quando virá a noite. E a Tua palavra diz que a noite vem. A sombra da noite vem. Não sabemos, ó Pai, quando andaremos pelo vale da sombra e da morte. Por isso nos dá espírito de vigilância, Pai. Dá para cada crente nessa manhã espírito de vigilância. Dá para cada crente aqui nesta manhã, não importa a idade, ó Deus, espírito de vigilância. Que venhamos a ser vigilantes, em nome de Jesus. Amém. Diga para o seu irmão, meu irmão, vamos vigiar cada vez mais. Vamos vigiar. Glória. Abraça seu irmão, dê a paz do Senhor para ele. Diga que ele é bem-vindo aqui em nome de Jesus. Vamos saudar uns aos outros. A Bíblia diz que a gente tem que saudar os irmãos. Dê uma saudação. Oh, meu irmão, Deus te abençoe. Glória a Deus. É hora da saudação. Saudai-vos uns aos outros. Que bom estarmos aqui nesta manhã.